Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Capítulo 2: O suicídio e os estados psicológicos normais, a raça e a hereditariedade. Item 3. A teoria que faz da raça um fator importante da propensão para o suicídio admite, além disso, implicitamente, que ela é hereditária, pois ela não pode constituir um caráter ético senão sob essa condição. Mas a hereditariedade do suicídio foi demonstrada? A questão merece ser tanto mais examinada porque, afora as relações que ela sustenta com a questão precedente, ela tem por si mesma o seu interesse próprio. Se com efeito estivesse definido que a tendência ao suicídio se transmite pela geração, seria preciso reconhecer que ela depende estreitamente de um estado orgânico determinado. Mas é importante precisar de início o sentido das palavras. Quando se diz do suicídio que ele é hereditário, compreende-se simplesmente que os filhos dos suicidas, tendo herdado o humor de seus parentes, estariam inclinados a se comportar como eles nas mesmas circunstâncias? Nesses termos, a proposição é incontestável, mas sem força, pois não seria hereditário, então, o suicídio. O que se transmitiria seria simplesmente certo temperamento geral que pode, no caso aplicável, predispor os sujeitos ao suicídio, mas sem obrigá-los a isso, e que, por conseguinte, não tem nele uma explicação suficiente para a sua determinação. Nós vimos, com efeito, como a constituição individual que mais favorece a eclosão do suicídio, a saber, a neurastenia, sob suas diferentes formas, não dá conta de modo algum das variações apresentadas pelas taxas de suicídio, mas é em um sentido completamente diverso que os psicólogos falaram com bastante frequência em hereditariedade. Segundo eles, seria a tendência a se matar que passaria direta e integralmente dos parentes para os filhos e que, uma vez transmitida, faria com que surgisse o suicídio como um verdadeiro automatismo. Ela seria constituída, portanto, por uma espécie de mecanismo psicológico dotado de certa autonomia, que não seria muito diferente de uma monomania e ao qual, segundo toda a verossimilhanças, corresponderia um mecanismo fisiológico não menos definido. Por conseguinte, ela dependeria essencialmente de causas individuais. A observação demonstra tal existência de uma hereditariedade? É certo que às vezes vemos o suicídio se reproduzir em uma mesma família com uma regularidade deplorável. Um dos exemplos mais chocantes é aquele citado por Gall. Um senhor G, proprietário, deixa 7 filhos com uma fortuna de 10 milhões de francos, sendo que 6 entre eles permanecem em Paris, ou nos arredores de Paris, e conservam a sua porção da fortuna paterna. Alguns chegam mesmo a aumentar a fortuna. Nenhum deles experimenta infelicidades. Todos gozam de uma boa saúde. Todos os 7 irmãos, no espaço de 40 anos, porém, se suicidaram. Esquirol conheceu um negociante, pai de 6 filhos, dos quais 4 se mataram. Um quinto filho tentou reiteradamente se matar. Em outros lugares, vemos sucessivamente os pais, os filhos e as crianças sucumbirem a um mesmo impulso. Mas o exemplo dos fisiologistas deve nos ensinar a não estabelecer conclusões prematuras nessas questões de hereditariedade, que precisam ser tratadas com muita circunspecção. Assim também são certamente numerosos os casos nos quais a tísica consome gerações sucessivas, e, no entanto, os cientistas hesitam ainda em admitir que ela seria hereditária. A solução contrária parece mesmo prevalecer. Essa repetição da doença no seio de uma mesma família pode ter como causa não a hereditariedade da própria tísica, mas a de um temperamento em geral próprio a receber e a esconder ocasionalmente o bacilo gerador do mal.
Nesse caso, o que se transmitiria não seria a afecção ela mesma, mas apenas um terreno cuja natureza favorecia o seu desenvolvimento. Para ter o direito de rejeitar categoricamente essa última explicação, seria necessário ter ao menos estabelecido que o bacilo de Koch se encontra com frequência no feto. Uma vez que essa demonstração não é dada, a dúvida se impõe. A mesma reserva é exigida em relação ao problema que nos ocupa. Portanto, para resolvê-lo, não é suficiente citar certos fatos favoráveis à tese de hereditariedade, mas seria necessário também que esses fatos fossem em um número suficiente para não poderem ser atribuídos a encontros acidentais, que eles não comportassem outras explicações e que não fossem contraditos por nenhum outro fato. Será que eles satisfazem a essa tripla condição? É verdade que eles não parecem ser raros. Todavia, para que pudéssemos concluir que está na natureza do suicídio ser hereditário, seria necessário poder determinar ainda qual é a sua proporção em relação ao conjunto das mortes voluntárias. Se, para uma porção relativamente elevada da cifra total dos suicídios, a existência de antecedentes hereditárias fosse demonstrada, então ter-se-ia um fundamento para admitir que há entre esses dois fatos uma relação de causalidade e que o suicídio possui uma tendência a se transmitir hereditariamente. Mas, enquanto essa prova não for dada, é possível sempre se perguntar se os casos citados não se devem antes a combinações fortuitas de causas diferentes. Ora, as observações e as comparações que unicamente permitiriam resolver essa questão não foram jamais realizadas de uma maneira extensa. As pessoas contentam-se quase sempre em relatar certos números de anedotas interessantes. As poucas informações que temos sobre esse ponto em particular não possuem nada de demonstrativo em sentido algum. Elas são mesmo um pouco contraditórias. Com relação a 39 alienados, como uma propensão mais ou menos pronunciada para o suicídio que o Dr. Louis teve a oportunidade de observar em seu estabelecimento e sobre os quais pôde reunir informações bastante complexas, ele não encontrou sequer um único caso no qual a mesma tendência tivesse sido encontrada na família do doente. Entre 265 alienados, Brière de Boismont encontrou somente 11, ou seja, 4%, cujos pais tinham se suicidado. A proporção dada por Calzaville é muito mais elevada. Em 13 indivíduos de um grupo de 60, ele teria constatado antecedentes hereditários, o que daria a cifra de 28%. De acordo com a estatística bávara, a única que registra a influência da hereditariedade, tal fator teria se feito sentir durante os anos de 1857 a 1866 por volta de 13 vezes a cada 100 casos. Por menos decisivo que sejam esses fatos, se não pudéssemos explicá-los, se não admitindo a hereditariedade especial do suicídio, então essa hipótese receberia certa autoridade para a própria impossibilidade de encontrar outra explicação. Mas há ao menos duas outras causas que podem produzir, mas há pelo menos duas outras causas que podem produzir o mesmo efeito, sobretudo em seu concurso. Em primeiro lugar, quase todas essas observações foram feitas pelos alienistas e, consequentemente, sobre os alienados. Ora, a alienação mental talvez seja de todas as doenças aquela que se transmite mais frequentemente. Podemos, portanto, nos perguntar se a propensão ao suicídio, que é hereditária, ou se antes é a alienação, que é hereditária. Alienação essa da qual a propensão para o suicídio é um sintoma frequente, ainda que contudo acidental. A dúvida é tanto mais fundada uma vez que, tal como admitem todos os observadores, é, sobretudo,
se não exclusivamente, entre os alienados suicidas que se encontram os casos favoráveis à hipótese da hereditariedade. Sem dúvida alguma, mesmo nessas condições, a hereditariedade desempenha um papel importante, mas não se trata mais da hereditariedade do suicídio. O que é transmitido é a afecção mental, em sua generalidade. É a tara nervosa da qual a morte de si mesmo é uma consequência contingente, ainda que sempre passível de dúvida. Nesse caso, a hereditariedade não concerne mais a propensão para o suicídio do que concerne a hemóptise, no caso da tísica hereditária. Se o infeliz, que se encontra ao mesmo tempo na família dos loucos e dos suicidas, se mata, então isso não acontece porque seus pais teriam se matado, mas porque eles eram loucos. Além disso, como as desordens mentais se transformam ao mesmo tempo que se transmitem, tal como, por exemplo, a melancolia dos ascendentes se torna um delírio crônico ou a loucura instintiva dos descendentes, pode ser que muitos membros de uma mesma família provoquem a sua morte e que todos esses suicidas, emergindo de loucuras diferentes, pertencem, por conseguinte, a tipos diferentes. Não obstante, essa primeira causa não é suficiente para explicar todos os fatos, pois, por um lado, não se comprovou que o suicídio se repete somente nas famílias dos alienados. Por outro lado, resta sempre essa particularidade notável de que, em algumas dessas famílias, o suicídio parece se encontrar em um estado endêmico, ainda que a alienação mental não implique necessariamente tal consequência. Nem todo louco é impelido a se matar. De onde provém, então, o fato de que há cepas de loucos que parecem predestinadas a se destruir? Esse concurso de casos semelhantes supõe evidentemente um fator diverso do precedente, mas podemos nos dar conta disso, sem que precisamos atribuí-lo à hereditariedade. A potência contagiosa do exemplo é suficiente para produzi-lo. Nós veremos com efeito, em um próximo capítulo, que o suicídio é eminentemente contagioso. Esse caráter contagioso se faz sentir, antes de tudo, entre os indivíduos cuja constituição se torna mais facilmente acessível a todas as sugestões em geral e às ideias de suicídio em particular, pois eles não apenas são levados a reproduzir tudo aquilo que lhes choca, mas se acham, sobretudo, inclinados a repetir um ato para o qual já possuem certa propensão. Ora, essa dupla condição é realizada nos sujeitos alienados ou simplesmente neurastênicos, cujos pais se suicidaram. Por sua fraqueza nervosa, os torna hipnotizáveis, ao mesmo tempo que os predispõe a acolher facilmente a ideia de se matar. Não é, portanto, espantoso que a lembrança ou o espetáculo do fim trágico de seus parentes próximos se torne para eles a fonte de uma obsessão ou de um impulso irresistível. Não apenas essa explicação é não apenas essa explicação é exatamente tão satisfatória quanto a que apela para a hereditariedade, mas há fatos que só ela torna possível compreender. Acontece com frequência de, nas famílias em que podemos observar fatos repetidos de suicídio, esses fatos se reproduzirem de maneira quase idêntica uns aos outros. Eles não apenas ocorrem na mesma idade, mas também são executados da mesma maneira. Aqui privilegia-se o enforcamento. Em outro lugar, a asfixia ou a queda de um lugar elevado. Em um caso frequentemente citado, a semelhança foi levada ainda mais longe. Foi uma mesma arma que serviu a toda uma família, e isso com muitos anos de distância. Procurou-se ver nessas semelhanças uma prova a mais em favor da hereditariedade. Não obstante, se há boas razões para não transformar o suicídio em uma entidade psicológica distinta, o quanto mais difícil não é admitir que exista uma tendência ao suicídio por enforcamento ou por pistola.
Em vez disso, não demonstram esses fatos o quão grande é a influência contagiosa exercida sobre o espírito dos sobreviventes pelos suicídios que ensanguentaram já a história de suas famílias? Pois é preciso que essas lembranças os obcequem e os persigam para que elas possam fazê-los a reproduzir, com uma fidelidade tão exata, o ato de seus ancestrais. Aquilo que dá a essa explicação uma verossimilhança ainda maior é o fato de inúmeros casos nos quais não há como se tratar de hereditariedade e nos quais o contágio é a única causa do mal apresentarem um mesmo caráter. Nas epidemias das quais falaremos mais tarde, acontece quase sempre de os diferentes suicídios se assemelharem com a mais espantosa uniformidade. Dir-se-ia que eles são a cópia uns dos outros. Todo mundo conhece a história daqueles 15 inválidos que, em 1772, se enforcaram sucessivamente com uma pequena diferença de tempo no mesmo gancho, sob uma passagem obscura de um hospital. Retirado o gancho, a epidemia terminou. O mesmo aconteceu no acampamento de Bolonha. Um soldado estourou seus miolos com uma guarita. Poucos dias depois, surgiram os imitadores da mesma guarita. No entanto, desde que ela foi queimada, o contágio se interrompeu. Em todos esses casos, a influência preponderante da obsessão é evidente, uma vez que eles cessam imediatamente no momento em que desaparece o objeto material que tinha evocado a ideia. Quando, portanto, os suicídios manifestamente saídos uns dos outros parecem todos reproduzir um mesmo modelo, é legítimo lhes atribuir a mesma causa. E isso tanto mais, uma vez que ela deve ter o seu máximo de ação nessas famílias, as quais tudo concorre para que aumente a sua potência. Muitos sujeitos têm, por outro lado, o sentimento de que, agindo como seus pais, eles cederiam à influência do exemplo. É o caso de uma família observada por Esquirol. O irmão mais novo, que tinha entre 26 e 27 anos, se torna melancólico e se joga do telhado de sua casa. Um segundo irmão, que cuidava dele, se culpa por sua morte, faz muitas tentativas de suicídio e morre um ano depois das consequências de uma abstinência prolongada e repetida. Um quarto irmão, médico, que 2 anos antes havia me dito com um desespero aterrador que ele não escaparia de sua sorte, se mata. Morro cita o caso seguinte: um alienado, cujo irmão e um tio paterno tinha se matado, estava sendo afetado pela propensão para o suicídio. Um irmão que vinha visitá-lo em Charenton estava desesperado com as ideias horríveis que ele contava e não conseguia se defender diante da convicção de que também acabaria por sucumbir. Um doente vem fazer à Bière de Boismont a seguinte confissão: até os 53 anos eu me portei bem. Não tinha nenhuma tristeza. Meu caráter era bastante alegre, até que há 3 anos comecei a ter ideias sombrias. Depois de 3 meses, elas não me deixam repousar e a cada instante me sinto impelido a me matar. 30 anos. Eu nunca tinha me preocupado com isso de uma maneira séria, mas ao chegar aos 56, essa lembrança passou a ocupar mais vivamente o meu espírito e agora ela está sempre presente. Mas um dos fatos que melhor comprova o que dissemos é relatado por Fawcett. Uma moça de 19 anos descobre que um tio, por parte de pai, tinha se matado voluntariamente. Essa novidade a estava afligindo muito. Ela tinha escutado falar que a loucura era hereditária. Assim, a ideia de que poderia cair um dia neste triste estado logo usurpa sua atenção. Ela estava nessa triste posição quando seu pai colocou voluntariamente um fim em sua existência. Desde então, ela acredita completamente destinada a uma morte violenta. Ela não se ocupa mais senão com o seu fim próximo
e repete 1000 vezes: eu devo morrer como meu pai e meu tio. Meu sangue está claramente corrompido. E ela comete uma tentativa. Ora, o homem que ela acreditava ser seu pai não o era realmente. Para desembaraçá-la de seus medos, sua mãe lhe revela a verdade e arranja para ela uma entrevista com seu pai verdadeiro. A semelhança física era tão grande que a doente viu todas as suas dúvidas se dissiparem imediatamente. Desde então, ela renunciou a toda e qualquer ideia de suicídio. Sua alegria retornou progressivamente e sua saúde se restabeleceu. Assim, por um lado, os casos mais favoráveis à hereditariedade não são suficientes para demonstrar sua existência. Por outro lado, elas se prestam sem qualquer dificuldade a outra explicação. Mas há algo a mais. Certos fatos da estatística, cuja importância parece ter escapado aos psicólogos, são irreconciliáveis com a hipótese de uma transmissão hereditária propriamente dita. Esses são os fatos seguintes. Primeiro, se existe um determinismo orgânico psíquico de origem hereditária que predestina os homens a se matarem, ele deve servir de maneira mais ou menos igual para os dois sexos, pois, como o suicídio não tem, por ele mesmo, nada de sexual, não haveria razão alguma para que a geração sobrecarregue mais os homens do que as mulheres. Ora, de fato, sabemos que os suicídios femininos são em número muito pequeno e não representam senão uma fraca fração de suicídios masculinos. Mas as coisas não seriam assim, contudo, se a hereditariedade fosse tão poderosa quanto se supõe. Dir-se-á que as mulheres herdam tanto quanto os homens a propensão para o suicídio, mas que essa propensão é nelas neutralizadas pelas condições sociais que são próprias ao sexo feminino? Mas o que se deve pensar de uma hereditariedade que, na maior parte dos casos, permanece latente, senão que ela consiste em uma virtualidade bem vaga, da qual nada estabelece a existência? Segundo, falando da hereditariedade gatíssica, o Sr. Gramsci se exprime nos seguintes termos: tudo nos autoriza a admitir a hereditariedade em um caso desse gênero. Trata-se de uma tísica declarada em uma criança de 3 meses. As coisas, porém, já não são tão certas quanto ao fato de a tuberculose datar da vida intrauterina, quando ela irrompe 15 ou 20 meses depois do nascimento, uma vez que nada poderia fazer com que se suspeitasse da existência de uma tuberculose latente. E o que diríamos agora das tuberculoses que aparecem 15, 20 ou 30 anos depois do nascimento? Supondo mesmo que uma lesão teria existido no começo da vida, essa lesão não teria perdido a sua virulência ao final de um tempo tão longo. É natural acusar de todo o mal esses micróbios fósseis, mais do que os bacilos bem vivos, os quais o sujeito pode encontrar pelo caminho. Com efeito, para ter o direito de sustentar que uma afecção é hereditária na falta de prova peremptória, que consiste em fazer ver o germe no feto ou no recém-nascido, seria necessário ao menos estabelecer que ela se produz frequentemente nas crianças pequenas. Eis porque se fez da hereditariedade a causa fundamental dessa loucura especial que se manifesta desde a primeira infância e que se chama, por isso, loucura hereditária. Koch chegou mesmo a mostrar que, no caso em que a loucura, sem ter sido criada inteiramente pela hereditariedade, não deixa de sofrer sua influência, ela possui uma tendência muito mais marcada para o caráter precoce do que quando ela não tem antecedentes conhecidos. Cita-se, é verdade, características que são consideradas hereditárias e que, contudo, não se mostram senão em uma idade mais ou menos avançada. Características tais como a barba,
os chifres, etc. Mas este atraso é explicável no caso da hereditariedade somente se ele depender de um estado orgânico que não pode ser ele mesmo constituído, senão no curso da evolução individual. Por exemplo, para tudo aquilo que concerne às funções sexuais, a hereditariedade não pode, evidentemente, produzir efeitos ostensivos senão na puberdade. Mas, se a propriedade transmissível é possível em todas as idades, ela deveria se manifestar de imediato. Consequentemente, quanto mais ela precisar de tempo para aparecer, tanto mais dever-se-á admitir também que ela não detém da hereditariedade senão uma fraca excitação do ser. Ora, não se vê por que a tendência ao suicídio seria solidária a tal fase do desenvolvimento orgânico mais do que a uma outra. Se ela constitui um mecanismo definido que pode se transmitir de maneira completamente organizada, esse mecanismo deveria entrar em jogo desde os primeiros anos de vida. Mas, de fato, é o contrário que acontece. O suicídio é extremamente raro nas crianças. Na França, segundo Legoy, a cada 1 milhão de crianças com menos de 16 anos, durante o período de 1861 e 1865, teria havido 4,3 suicídios de meninos e 1,8 suicídio de meninas. Na Itália, segundo Morselli, as cifras são ainda mais baixas. Elas não se elevam acima de 1,25 para um sexo e de 0,33 para o outro, período de 1866 a 1875, a 1875, e a proporção sensivelmente a mesma em todos os países. Os suicídios mais jovens são cometidos aos 5 anos e são completamente excepcionais. Ainda não está provado que esses fatos extraordinários devem ser atribuídos à hereditariedade. À hereditariedade. Não se pode esquecer, com efeito, que as crianças também sofrem a ação das causas sociais e que essas podem se mostrar como suficientes para determiná-la ao suicídio. O que demonstra a sua influência mesmo neste caso é que os suicídios de crianças variam segundo o meio social. Eles não são, em parte alguma, tão numerosos quanto nas grandes cidades. É que, em parte alguma, a vida social começa tão cedo para as crianças, tal como prova a precocidade que distingue o pequeno citadino, iniciando mais cedo e mais completamente no movimento da civilização, ele sofre mais cedo e mais completamente os seus efeitos. É também isso que faz com que, nos países cultos, o número de suicídios infantis cresça com uma regularidade deplorável. Há mais ainda. Não apenas o suicídio é bastante raro nas crianças, mas é somente com a velhice que ele chega ao seu apogeu e, nesse intervalo, ele cresce regularmente de idade em idade. Com algumas nuances, essas propensões são as mesmas em todos os países. A Suécia é a única sociedade no qual o máximo cai para uma idade de entre 40 e 50 anos. Em todos os outros lugares, de resto, ele não se produz senão na última ou na penúltima parte da vida, e sempre de maneira regular, com exceções muito leves que talvez se devam a erros de recenseamento. O crescimento até esse limite extremo é contínuo. O decrescimento que se observa para além dos 80 anos não é absolutamente geral e, em todos os casos, é muito baixo. O contingente dessa idade é um pouco menor do que aquele que é fornecido pelos septuagenários, mas ele continua sendo superior aos outros, ou, ao menos, à maior parte dos outros. Como então atribuir à hereditariedade uma tendência que não aparece senão na idade adulta e que, a partir desse momento, se torna cada vez mais forte à medida que o homem avança na existência? Como qualificar a congênita uma afecção
que, inexistente ou muito fraca na infância, vai se desenvolvendo cada vez mais e alcança o seu máximo de intensidade somente nos velhos. Quadro 9: suicídios nas diferentes idades por milhão de indivíduos de cada idade. Veja a tabela em tela. A lei da hereditariedade homócrona não teria como ser evocada na espécie. Ela anuncia com efeito que, em certas circunstâncias, a característica herdada aparece nos descendentes mais ou menos na mesma idade que nos pais. Mas esse não é o caso do suicídio, que, para além dos 10 ou 15 anos, está presente em todas as idades sem distinção. O que o suicídio tem de característico não é o fato de que ele se manifesta em um momento determinado da vida, mas de que progride sem interrupção de idade em idade. Essa progressão ininterrupta demonstra que a causa da qual ele depende se desenvolve à medida que o homem envelhece. Ora, a hereditariedade não cumpre essa condição, pois ela é, por definição, tudo aquilo que deve e pode ser desde o momento em que a fecundação se consuma. Dir-se-á que a propensão para o suicídio existe em um estado latente desde a infância, mas que ela não se torna aparente senão sob a ação de outras forças, cuja a aparição é tardia e o desenvolvimento é progressivo, mas isso significa reconhecer que a influência hereditária se reduz no máximo a uma predisposição muito geral e indeterminada, porque se o concurso de outro fator lhe é a tal ponto indispensável que ela só faz sentir a sua ação quando ele é dado e na medida em que é dado, então é ele o fator não hereditário que precisa ser considerado a causa verdadeira. Enfim, o modo como o suicídio varia segundo as idades prova que, de toda maneira, um estado orgânico psíquico não poderia ser a causa determinante, pois tudo o que está ligado ao indivíduo, estando submetido ao ritmo da vida, passa sucessivamente para uma fase de crescimento, em seguida de estagnação e, por fim, de regressão. Não há característica biológica ou psicológica que progrida sem cessar, mas tudo, depois de ter chegado a um momento de apogeu, entra em decadência. Ao contrário, o suicídio não chega ao seu ponto culminante senão nos limites derradeiros. Ao contrário, o suicídio não chega ao seu ponto culminante senão nos limites derradeiros da carreira humana. Mesmo o recuo constatado muito frequentemente por volta dos 80 anos, não só é leve e não é absolutamente geral, como também não é relativo, uma vez que os nonagenários se matam ainda tanto ou mais do que os sexagenários, e mais, sobretudo, que os homens em plena maturidade. Não se reconhece nesse fato um sinal de que a causa que faz variar o suicídio não consiste em um impulso congênito e imutável, mas sim na ação progressiva da vida social, ao mesmo tempo que ele aparece mais ou menos cedo, segundo a idade com a qual os homens debutam na sociedade, ele cresce à medida que se torna mais completamente engajados. Eis então que retornamos à conclusão do capítulo precedente. Sem dúvida alguma, o suicídio é possível apenas se as constituições dos indivíduos não o recusa. Mas o estado individual que lhe é mais favorável consiste não em uma tendência definida ou automática, salvo no caso dos alienados, mas em uma aptidão geral e vaga, susceptível de assumir formas diversas segundo as circunstâncias, aptidão essa que permite o suicídio, mas que não o implica necessariamente e que, por conseguinte, não nos fornece de modo algum uma explicação para ele.